Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Desde já se inscrevam no canal e deixem um like. Galera, hoje nós tivemos breaking news de mercado, né? As bolsas mundiais reagiram para melhor, né? O nosso petróleo ele caiu, tá? Nossos juros ele meio que mudou de lado, né? Assim, desde a abertura ali do pregão. Então, bora para nossa análise. Galera, a gente teve hoje, né, break news de mercado, no qual nós tivemos, né, um possível fim da guerra, tá? Então, os Estados Unidos, ele, né, pediu alguns dias para pensar sobre o acordo final, mas os Estados Unidos eles estariam já chegando ao consenso, tá? Então, isso aqui fez uma movimentação, né, interessante para as bolsas, tá? Aqui no meu entendimento foi bom no primeiro momento para nossa bolsa, tá? Mas foi ruim porque se tem um acordo, né? Então as bolsas emergentes perdem porque provavelmente vai ter um novo rally se essa guerra ela terminar, né? Nas bolsas americanas, tá? Por mais que elas estejam na alta, né, galera? A gente vai também ter um IPO agora, né? Ali da empresa do Elon Musk. Então vai ter mais um elefante branco, né? Além da Nvidia, das sete magníficas ali nos Estados Unidos, né, galera? Então, dado isso, pessoal, e além do mais, deixa eu tá mostrando aqui, né? Nosso ouro tá numa alta de 1%, a prata 1,30, o petróleo ele meio que devolveu. Deixa eu até mostrar aqui. Nós tivemos, tá? Alguns indicadores que jogaram a bolsa, tá? Logo na manhã, das 8h30 às 8h30, né? E nós tivemos também o índice de preço, né? Pedido de bens duráveis também, tá, galera? Então, isso aqui fez um pequeno spike na nossa bolsa, tá? Foi 9,6, tá? Mas taxa de desemprego, inflação, IPG, né? IGP e o PPI eles vieram um pouco mais negativos, tá, galera? Isso aqui deu um sentimento um pouco mais baixista para nossa bolsa, tá? Então, galera, energia, né? O petróleo, o spike de baixa, né? Ele estava em alta, mas depois ficou em negativo, né? Os metais eles estavam um pouquinho mais positivo, né? Fez a movimentação de alta, tá? E o nosso ore, né, que seria o minério de ferro flat, tá? Flat. Então, dado isso, galera, bora para nossa análise, né? Começando aqui pelo nosso mini índice. Mini índice, galera, a gente viu aqui, né, que ele abriu num gap de baixa, tá? Os nossos dados eles jogaram o nosso mini índice, né? A nossa bolsa um pouco mais abaixo. Lá fora também o micro S&P estava caindo, então olha essa movimentação aqui. Já ficou em 0,5% de queda, tá? Abriu em 0,5% de queda. Aqui nos 175, 870, né? Só que ele tendeu, né, a buscar o POC de ontem e o ajuste, tá? Então, o nosso mini índice ele fez uma movimentação bem interessante aqui em cima, né, galera? E meio que eu não achei tão interessante, né? Aqui tá operando a não ser que ele passasse aqui dessa região aqui do 177.500, né, galera? E a gente teve aqui, né, 10, opa, deixa eu colocar aqui isso. Aqui a movimentação, né, dos dados lá nos Estados Unidos. O mercado ele ficou um pouco mais errôneo, trabalhando aqui em 400 pontos, tá? A abertura do mercado à vista, né, galera? E aqui a gente tem aqui 10 horas, abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. Então, essa abertura, né, galera? Deixa eu ver se está certo. Opa, isso aqui tá errado, tá? Deixa eu só posicionar aqui do
bem correto. Para a data de hoje é melhor, né? Então aplicar, então a gente divide aqui, agora tá certinho. Cada que tem uma linha de meia e meia hora, tá? Então nós temos que dividir, né, o mercado, eu já falei aqui, por janelas operacionais. Essa movimentação, olha aqui, né? Abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, tá? Então, olha só, né? O mercado ele começou a arrefecer aqui, né? Os nossos índices também começaram a arrefecer. O micro S&P ficou um pouquinho mais flat, né? Então, olha essa movimentação aqui de queda, foi exatamente o que o nosso mini índice fez, né? Então, ele veio procurar aqui a mínima, né, galera? E depois, na abertura do mercado americano, né, nós tivemos um respiro, tá? Nós tivemos esse respiro aqui, né, que é a movimentação, porque assim, nós temos a venda, né, as ações elas estão um pouco flat para alta e depois ficam negativas. Só que elas não vão ficar caindo para sempre, né, galera? Elas ou pelo menos não vão cair direto, né? Então os players colocam um pouco no bolso e depois voltam a cair, tá? Então é assim que funciona a dinâmica do mercado, né? Que a gente, como se fosse ondas, né? Como o Charles Dow fala, né? Ondas de mercado. Então o nosso mini índice, olha só, o POC e o ajuste, né? Foi um balizador, né? Mas essa liquidez aqui que estava bem interessante, né? Ele veio e rejeitou essa liquidez, né, galera? E quando ele já ia se endereçar para ficar negativo, porque aqui nós estamos que é o 0%, tá? 0,5% de alta, 0,5% de queda e 0%. Então aquele hoje está um dia um pouco mais perigoso, né, galera? Tá bem perigoso, principalmente para os traders, né? Para os traders de varejo. Então, essa movimentação aqui, né, ela, quando eu achei que ia cair realmente, a gente teve a notícia da guerra, né? Aí a gente teve o spike, no qual, aqui, mostrando para vocês, né, já o micro S&P, né, olha só, já do negativo, ele tá aqui, né, essa linha aqui. Do negativo, ele começou a ficar trabalhando positivo, tá? Então, ele começou a ficar 0,30, 0,40, 0,20 de alta, tá? Então essa movimentação aqui não se sustentou. Por quê? Porque com o arrefecimento e o término da guerra, galera, as bolsas americanas elas tendem a ganhar um rally novamente. O que acontece com as bolsas dos outros países? Então o dinheiro ele começa a sair e para a bolsa dos americanos, tá, galera? Então, o que necessariamente, por que eu falo isso? A gente tem os juros, tá, pessoal? Então, tá aqui, deixa eu até falar também dos juros. Nossos juros aqui performando para alta, tá? Durante a manhã a gente tem aqui os vértices, tá? Ficou até a ponta mais longa ficou trabalhando 0,50 de alta, mas depois, né, aqui a gente teve um spike, tá? Então a gente teve um spike negativo no qual os vértices eles ficaram um pouco mais flat, mas mesmo assim ainda positivo, né? O dólar ele trabalha um pouco perto, né, ou um pouco parecido do nosso juros, né? Spike de baixa também ficou trabalhando negativo, tá? Então essa movimentação aqui, por mais que os juros eles tenha, né, arrefecido, né? Então ele caiu um pouco, mas está um pouquinho na alta, né, galera? Tá meio que no 0 a 0. Nesse ambiente aqui, a bolsa ela pode ficar um pouco positiva, um pouco negativa, tá? Não acredito que ela faça uma movimentação de alta expressiva de 1,5% a 2%, quando o juros está assim, tá? Normalmente, tá, pessoal? Então, nosso mini índice ele vai ficar aqui meio que trabalhando, mas para mim ele não vai ficar mais positivo. Por quê? Por causa que o dinheiro ele está saindo, tá? O dinheiro ele está saindo e se ele não conseguiu fazer no spike, né? Essa movimentação dá prosseguimento. Acho que ele não vai fazer mais não, né? A não ser que aconteça alguma coisa ou os Estados Unidos aceite realmente o término, né? Assim, sai uma notícia realmente que a guerra acabou, tá? Mas mesmo assim vai ser um spike
aqui eu acho que vai voltar a cair, porque o dinheiro ele vai sair da nossa bolsa e ir para a bolsa americana, tá? No mundo todo, tá? A tendência é essa, tá, galera? E agora nada a se fazer, tá, pessoal? Tá aqui, ó, 0%, né? A gente tem aqui o 0,5% de alta, 0,5% de queda. O mini índice ele fica muito bem tranquilo aqui, ainda mais com juros flat também, né? Então, nada a se fazer realmente, tá, pessoal? Dólar futuro, pessoal. Então, o dólar, pessoal, já é outra história, tá? A gente está perto do vencimento, ou seja, nós já estamos. Aqui é o preço futuro, tá aqui em cima. Deixa eu estar mostrando as nossas Petax, tá? Desde o início, né? Então, o nosso casado tá de 28,50, né? Então tá de 38 pontos e meio. Nosso estudo sugerido nós erramos 1,5 ponto, tá? Que é a diferença dessa Petax, que é sugerida meio-dia, para esta Petax, que é o spot final, que é justamente essa aqui, tá? Então, o que foi que aconteceu aqui, galera? A gente também tem que olhar como foi que reagiu, né? DXY ele deu um spike de baixa, olha aqui. O DXY agora, galera, ele tá caindo, né? Nosso DXY ele tá 0,5% de queda, né? Aliás, 0,25, 0,30, então fez uma movimentação aqui de queda, né? E o nosso Forex, né, o real perante as outras moedas, tá meio que ganhando, mas tá de forma bem flat, né, galera? Tá bem flat, ele tá se sobressaindo perante as outras moedas e as fortes também, né? Mas não tá com uma forte alta, né? E aqui o nosso dólar ele tá caindo, né? Ele tá caindo aqui quase que 0,5%, né? Então, deixa eu voltar aqui, né? Então a gente já abriu um leve gap de alta, né? E acima aqui do nosso POC de ontem e o ajuste também, tá? Não foi por acaso que colocaram o ajuste e o POC, né, galera? Um perto do outro. Aqui nós temos a nossa taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, né, galera? Acho que o parâmetro de abertura tá um pouco mais lá embaixo. O parâmetro de abertura tá aqui embaixo. Então, galera, com o real ganhando, né, das outras moedas do Forex, o nosso dólar, né, ele também tem, senão ele não sai na frente, né, galera, perdendo. Então ele fez essa movimentação aqui de queda, né? A gente já tem aqui o nosso preço à vista, ou seja, ele está trabalhando na Petax à vista, né? Então, Petax à vista está aqui. Segunda Petax à vista, né? Terceira Petax à vista e Petax final. Ou seja, hoje ele meio que por ele estar trabalhando em cima do preço à vista, né? Então a simetria hoje ela se encaixa com o preço à vista, né? Que é o spot do dia. Essa diferença aqui tá de quantos pontos? Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver, 5 pontos, né, galera? Então tá uma movimentação de meio 0,10, né? Que é mais ou menos uma frequência aqui do nosso câmbio, né? Então mais ou menos 4 pontos, não fechou a simetria ainda, mas ele conseguiu tocar no spot do dia, né, galera? Ele conseguiu tocar aqui no spot do dia. Então ele meio que vai começar a trabalhar, porque os bancos aqui, né, pessoal, eles estão muito felizes porque ele trabalhou na taxa onde o mercado global ele trabalha, né, galera? As instituições, o próprio BC, né, o Banco do Brasil, o Banco Central, né? Quando nós fechamos para negócio, o preço oficial do câmbio é o Petax final, né? É a Petax do dia, é o spot do dia, tá? Não a Petax futura. Por mais que o câmbio ele trabalhe aqui em cima do preço futuro nessas Petax, né? Mas hoje não. Por quê? Por causa da nossa rolagem, tá? Então amanhã ele possivelmente já vai estar trabalhando no preço futuro, né, galera? Então a gente tem aqui o preço à vista, né? Primeiro
o segundo, né? Aí a gente teve a notícia aqui, tá? O mercado ele foi buscar níveis abaixo, tá, galera? Ficou se defendendo aqui, né? Os players ficaram defendendo aqui no 5.040, né? Onde a gente tem aqui a média da semana, tá? A gente aqui tem a média da semana. Deixa eu ver onde está a média do mês. A média do mês é em azul, né? Então o dólar neste contrato, né? Ele está trabalhando acima da média, tá? Do início do contrato, tá? Então só essas médias que eu trabalho. A média do mês, a média da semana, né? Então o dólar hoje ele está durante a semana ele está trabalhando de forma altista, fazendo topos e fundos ascendentes, né? E a média do dia. E além disso, as médias da Petax, né, galera? E a média do ajuste. Então, essas médias que elas produzem sentimento no nosso câmbio e mostram mais ou menos o preço médio, por exemplo, da Petax aqui, né? Tá mostrando mais ou menos o preço médio de dos players que fizeram aporte naquele determinado momento, né, galera? Então as médias elas servem para isso, tá? Então, pessoal, essa movimentação aqui em cima do nosso preço à vista, né, fez com que o nosso câmbio fechasse meio que a simetria, né? Hoje, unicamente hoje, nós estamos trabalhando em cima do preço à vista. Amanhã já vai estar normal, né? Inclusive, olha o spot aqui em cima, né? Spot final, tá? Então hoje, agora, para o câmbio, tá, galera? A gente tem uma possível venda aqui, né? Inclusive se ele vir retocar na Petax final, tá? Mas eu acho que ele vai trabalhar aqui abaixo vai fazer o nosso ajuste abaixo do ajuste de ontem, né? E do POC de ontem. Então, ou seja, ele vai ficar trabalhando aqui entre o 5.040, 5.060, né? Então ele vai ficar aqui um pouco mais lateral, mas é necessário nós esperarmos a 3 horas para fazermos a operação do ajuste, tá, galera? Então basicamente é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com o amigo de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal, valeu!